Vamos continuar com o nosso curso de Maven, dessa vez com a lição 2. A lição 2 fala sobre alguns detalhes importantes que você tem que conhecer antes de trabalhar com Maven. Como, por exemplo, plugins, escopo de dependências, propriedades, heranças, módulos, settings e profile. Antes de mais nada, vamos ver um pouco sobre plugins, né? Plugins são componentes de software que executam as funções dentro do Maven. Tudo que o Maven faz é executar esses plugins. Quem faz a brincadeira toda são os plugins. E nós podemos invocar os plugins diretamente ou invocar indiretamente através das fases do ciclo de vida do Maven. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente o Maven e a execução dos plugins. Aqui eu tenho alguns projetos Maven. Então, por exemplo, vamos para esse projeto aqui, onde eu tenho o POM XML e as pastas. Note que eu tenho uma pasta target lá. Se eu quiser limpar a pasta target, nós já vimos, basta dar mvn clean. Só que aqui eu estou invocando uma fase do Maven, né? Se eu der um clean package, eu estou invocando duas fases do Maven. Isso nós já vimos. Agora eu posso fazer a mesma coisa com plugins. Clean jar. Clean, estou chamando go clean do plugin clean. Jar, estou chamando go jar do plugin jar. Se eu der um enter, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que se eu tivesse feito o clean package. Só que aqui eu estou invocando diretamente os gols dos plugins. Como a gente pode ver, foi exatamente o que ele fez. Eu posso usar plugins, eu posso usar fases e posso misturar plugins com fases, da maneira que eu bem entender. A primeira coisa que nós fizemos com o Maven foi usar um plugin Archetype. O dois pontos separa o Go do plugin. Então aqui eu mandei executar o Go Generate do plugin Archetype. A gente pode executar vários tipos de plugins. Dentro da lição, eu tenho onde vocês podem encontrar os plugins, como vocês podem ver os goals que os plugins aceitam e as configurações necessárias dos plugins. Os plugins podem ser executados na linha de comando diretamente, como a gente fez, ou podem ser configurados dentro do seu POM XML. Você pode configurar a execução de cada plugin. Dentro da seção Build, por exemplo, eu posso configurar os plugins que vão construir o meu projeto, como por exemplo esse aqui, o Surefire. Estou configurando o plugin Surefire para ignorar uma determinada pasta de testes. E eu posso fazer isso com qualquer tipo de plugin. Os plugins são muito importantes e conhecer os plugins é fundamental para a gente fazer um bom uso do Maven. Outra coisa muito importante que a gente tem que ver são as dependências. O escopo, a hierarquia das dependências é muito importante para a gente construir um projeto corretamente. Quando a gente tem uma dependência, por exemplo, o meu projeto depende de dois artefatos, o AC1 e o TPD, cada um com sua versão. Essas são as dependências diretas, aquelas que eu coloco no POM. Mas uma coisa que nós temos que lembrar é que as dependências também são artefatos Maven, portanto também tem POM, portanto também tem dependências. Logo, ao acrescentar a dependência AC1, eu acrescentei essas duas dependências transitivas. Eu dependo de AC1 que depende delas. A mesma coisa aconteceu com TPD. Aqui está o nível das dependências diretas. Tudo que essas dependências trazem é considerado como dependência transitiva. E eu posso ver as dependências transitivas usando o plugin.
eu tenho o plugin Dependency e o GoTree. Aí eu posso traçar as dependências transitivas do meu projeto. Por exemplo, MVN Dependency Tree. Ele vai mostrar quais são as dependências transitivas do meu projeto. E mostra numa hierarquia. Essa hierarquia me permite visualizar quem depende de quem. E como ele traz inclusive as versões, tá aqui, ó. Como esse é um projeto bem pequenininho, eu só tenho o JUnit aqui, tá? Mas no exemplo que está no site, eu tenho um projeto grande, com várias dependências em vários níveis, tá? Isso me permite analisar quais são as versões dessas dependências que estão nos meus class paths. Isso fica muito mais fácil de ver com o Eclipse. O Eclipse, ele tem um editor de POM que permite mostrar essas dependências de maneira muito mais fácil do que usando plugins na linha de comando, no terminal. O importante é eu saber como é que está a minha árvore de dependências, ou seja, que versões de que arquivos jar, de que componentes eu estou colocando no meu class path. Mas por que isso é importante? Para eu evitar conflito de versão, que é um dos problemas mais graves que acontece com projetos Maven. Eu tenho aqui um projeto, o Eclipse sempre demora um pouco a estabilizar quando ele está com Maven, né? Eu vou abrir aqui o POM, por exemplo, se eu clicar com o botão direito, no Mac são clicar com os dois dedos na área do mouse, né? No Windows é clicar com o botão direito. Open with Maven POM Editor. Ele traz um assistente. Esse assistente é fornecido pelo plugin M2E, que a gente instalou na primeira aula, que tem várias coisas interessantes, inclusive aqui, Dependency Hierarchy. Ele mostra a hierarquia de dependências do meu projeto, de quem eu dependo e o que depende daquilo que eu estou dependendo, ou seja, as dependências transitivas. Eu vejo, por exemplo, que porque eu dependo de MyFaceSimple 129, eu também dependo de Commons Login 104. Até aí tudo bem. Só que se tiver outro projeto esperando uma versão de Commons Login com versão diferente, eu posso ter problemas. E isso acontece logo aqui, ó. O BinUtil está dependendo de Commons Login 103. Não deu problema, mas poderia dar, tá? Então é muito importante a gente saber gerenciar as dependências para poder evitar conflito de dependências. E a gente pode excluir versões de dependências. Nesse caso aqui, eu tenho conflito de dependências. Essa dependência direta depende do MNT versão 100. Essa dependência transitiva depende do MNT versão 240. Obviamente, vai dar um problema no class path dependendo da ordem em que essas classes forem carregadas. O TPD pode não ser capaz de trabalhar com a versão mais nova e o ABCD não vai conseguir trabalhar com a versão mais antiga. Então, como é que eu resolvo isso? Eu posso excluir uma das dependências. A praxe é excluir sempre a mais antiga e esperar que esse cara funcione com a versão mais nova, que eles tenham mantido a interface. Para isso é que existe o tag exclusion. Na dependência que traz a versão mais antiga, eu posso colocar uma exclusão e mandar excluir aquela dependência mais antiga. Mas como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar porque vai haver outra versão no class path. Se eu excluir essa dependência aqui, esse cara vai pegar essa versão que está aqui. Se o desenvolvedor desse componente seguiu as boas práticas, ele mantém compatibilidade de interface. A outra alternativa, caso isso não funcione, é atualizar essa versão aqui para uma versão capaz de usar essa dependência na versão mais moderna. Propriedades, nós já vimos um pouquinho de propriedades na outra aula. Propriedades são uma maneira de a gente evitar números mágicos ou valores mágicos dentro do POM. Eu posso criar variáveis e usar o valor dessas variáveis dentro do meu POM. Eu posso configurar propriedades manualmente, usando o tag Properties dentro do meu POM XML.
eu posso configurar, criar uma propriedade, nesse caso aqui eu estou criando uma propriedade Java Version e informando o valor dela. Ou eu posso mudar propriedades do próprio Maven. Aqui eu estou mudando project.build.encode, source encode, para UTF-8. E eu posso usar o valor definido de propriedades assim, ó. Cifrão, abre chave, o nome da propriedade, fecha chave. Só que eu posso usar outros tipos de propriedades também. Por exemplo, eu posso usar variáveis de ambiente. Todo sistema operacional tem variáveis de ambiente. Se você trabalha com Linux ou com Mac, você pode criar, por exemplo, export cifrão Java Version igual a 1.6. Ou, se você trabalha com Windows, set percent Java Version percent igual a 1.6. Criei uma variável de ambiente. Dentro do meu POM, eu posso usar essa variável. Basta botar cifrão, abre chave, env, ponto, o nome da variável de ambiente. Ele vai buscar o valor atual dessa variável de ambiente. Sempre que a gente usar a variável de ambiente, lembre-se sempre de usar letras maiúsculas, para não dar problema. Fora isso, o próprio Maven tem propriedades que ele chama de built-in, estão construídas dentro dele, que é o basedir, que vai mostrar o diretório onde está o arquivo .xml, o version, que vai mostrar qual é a coordenada version do seu projeto, né? E cada tag do .xml pode ser configurado como uma propriedade. Por exemplo, project.build.sourceEncoding é a mesma coisa de eu pegar o tag sourceEncoding do tag build do tag project. Eu estou mudando o valor do sourceEncoding. Eu também posso ter propriedades que os plugins definem. O Maven Compiler plugin, que compila código Java, tem uma propriedade chamada maven.compiler.source e uma propriedade maven.compiler.target. E eu posso informar o valor dessas propriedades aqui. Tá? Também tem as System Properties, eu também posso colocar properties dentro do set XML, posso fazer uma série de coisas diferentes. O importante é lembrar que as propriedades evitam que a gente coloque valores numéricos dentro do POM, por exemplo. Que a gente possa configurar um POM externamente, com propriedades globais definidas no arquivo set em XML. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada com bastante atenção nisso. O POM também tem um relacionamento baseado em herança. Toda essa questão de propriedades, plugins, configurações, dependências, eu posso colocar num projeto pai e fazer com que os projetos filhos herdem essas propriedades. Isso é bastante interessante para projetos grandes ou para projetos corporativos. Tá? O filho pode declarar, esse aqui é um projeto pai, por exemplo, e o filho pode declarar quem é o parent dele. Na verdade, o filho pode herdar até mesmo o group ID e o version do pai. Nesse caso aqui eu só estou especificando o Artifact ID. Tá? Já a parte de módulos é diferente. Quando eu tenho um projeto muito grande, por exemplo, pode ser que eu queira dividi-lo em subprojetos Maven. E isso é possível. Eu posso ter um projeto num diretório com .xml e vários subdiretórios dele com seus próprios .xml, cada um deles, que são os módulos. Ao declarar os módulos de um projeto, esse projeto se torna um projeto agregador. Tanto projetos pai quanto projetos agregadores devem ter o packaging como POM. Isso é muito importante. Se você não colocar o packaging, a opção packaging, de um projeto pai ou de um projeto agregador como POM, não vai funcionar. Tanto o projeto pai como o projeto agregador, eles não têm código, eles são apenas unidades de agregação ou de herança. A diferença entre o projeto pai e o projeto agregador é que no projeto pai, as propriedades, os valores, configurações, dependências são herdados pelos filhos. O projeto agregador ele serve apenas para executar vários builds simultâneos. Quando tem um projeto agregador, se eu mandar dar um build nele, ele vai dar build em todos os módulos dele automaticamente. Isso é uma característica muito interessante do Maven. E finalmente, nessa lição, a gente vai ver a questão do profile e do setting. Settings é um arquivo que tem dois níveis diferentes, basicamente. Na verdade, pode ser até 3 níveis.
Primeiro nós temos o settings global, que é o arquivo settings.xml, que fica dentro da pasta conf, dentro da pasta onde o Maven está instalado. Tudo que você colocar nesse arquivo vai afetar todos os usuários da máquina. Mas também tem o settings local, que fica dentro da pasta M2, que fica dentro da pasta home de cada usuário. Esse arquivo não é criado por default, você tem que criar. Esse arquivo só afeta os builds daquele usuário. Tem várias configurações que podem ser feitas no settings. Por exemplo, quando você faz deploy do seu projeto para servidores, você tem que colocar o usuário e a senha, as informações, as credenciais de autorização, autenticação, para que você possa fazer deploy para o servidor. E você pode configurar uma coisa chamada profile, ou perfil, que é uma característica muito importante do Maven. O perfil permite que o seu .xml mude suas características de acordo com determinadas condições. Por exemplo, se você estiver dando build numa máquina Windows, você quer mudar o caminho de alguns diretórios que você criou. Se você estiver dando um build numa máquina Linux, você quer também que seja diferente. Ou, por exemplo, se você estiver rodando com container Tomcat, você quer que determinadas dependências, versões de dependências, estejam como providers. Se você estiver usando um container JBoss, você quer outras. Então a gente consegue, com o profile, alterar as características do nosso projeto de acordo com condições. Podem ser valores de variáveis de ambiente, valores de propriedades, pode ser automático, pode ser uma combinação de tudo isso. E o profile pode também ser ativado manualmente, explicitamente, através de linha de comando ou do próprio settings XML. De qualquer maneira, é bem interessante essa questão de profile. A gente pode definir profiles dentro do settings XML de uma maneira limitada ou dentro do próprio .xml. Projetos grandes normalmente têm um projeto pai que também é agregador e também define os profiles necessários para os projetos filhos. É uma característica bem interessante do Maven. Tá? Bom, eu espero que vocês consigam entender bem essa lição, ela é um bocado complexa, e façam o exercício que está no final, que é muito importante. Se vocês não conseguirem, tem um link aqui com a resposta para vocês fazerem download. E lembro mais uma vez que vocês podem sempre colocar questões dentro do nosso fórum, que está aqui no próprio site do Bom Programador, tem uma página com fórum. Esse fórum pode ser acessado tanto dentro do site do Bom Programador, como usando o Google, o Google Groups. Tem aqui o endereço do Google Groups para vocês postarem questões no fórum. Tá? Bom, muito obrigado. Eu demorei um pouco a postar o vídeo, mas está aí o vídeo para vocês. E até a próxima lição.